Em tempo de Bienal da Floresta, do Livro e da Leitura, eu vou conversar com Gregório Filho, diretor de teatro, contador de histórias e escritor. Gregório, é um prazer recebê-lo no Ideias da Aldeia. Um prazer, Jorge. Gregório, você me contava que, pouco antes de começar a entrevista, que esse ano fazem 40 anos da primeira vez que você subiu no palco do teatro do Colégio Acreano, né? Começou ali a sua paixão pelo teatro. 45 anos. 45, olha só, 45 anos. Quando é que você descobriu, Gregório, que aquilo ali não era mais uma brincadeira e seria a tua profissão? Eu não tinha essa consciência, não. Eu entrei como brincadeira. Gostava de poesia, eu gostava de ouvir histórias e tinha dificuldades com as matérias na matemática. E eu tinha um grupo de amigos, também leitores, que gostavam de literatura. E nós ficamos um pouco sem acolhida. E aí uma professora observou e convidou o grupo para ler e montar uma peça de teatro. Essa professora é Dalva Miranda, que era professora de arte no Colégio Acreano. E ali naquele auditório nós exercitamos todos os aspectos da montagem de um espetáculo. Cenografia, a iluminação, a encenação e a interpretação. Você lembra do texto? Que era uma coletânea de poemas. Olha, como nós gostávamos de ler poesia, era uma coletânea de poemas de autores brasileiros, de poetas brasileiros, né? Manuel Bandeira, Drummond, o próprio João Cabral de Melo Neto e outros poetas. Foi uma brincadeira e que tomamos gosto, eu tomei gosto. E eu senti que os meus colegas iam já escolhendo as profissões, jornalistas, engenheiros, médicos, professores, e eu encantado com a poesia, com o teatro, isso não é profissão. E por coincidência, houve uma ordem na escola, na época, e que poesia não dava sapato. Olha só. Então era uma ameaça aos alunos que gostavam da poesia. Então, poesia não dá sapato. Quem vive envolvido com a poesia, com as artes, não terá dinheiro. Vai morrer de fome. Vai morrer de fome, não vai casar, não vai namorar, e as meninas não vão. Era uma ameaça. Mas nós insistimos com o apoio dessa professora. E eu tenho uma profunda gratidão pelo Colégio Acreano, pela professora, porque tomei gosto e aí, há 45 anos estou no trabalho com as artes, com as linguagens artísticas, tanto na produção como na criação, nos debates. É claro que daí é fácil imaginar como do teatro você chegou à contação de histórias, né? Esse é um mecanismo importante, Gregório, para preservar um potencial cultural que tem, assim, no Brasil, que estão na cabeça dos mais antigos, dos velhos, que muitas vezes não vai para os livros, né? É uma parcela das lendas, dos mitos, das histórias, dos contos populares, uma parcela não vai para a escrita grafada, em texto, publicado, mas fica na memória. Claro. Fica na memória. Hoje, alguns pesquisadores, escritores contemporâneos ouvem esses contos populares e escrevem. Temos aqui mesmo no Acre um escritor com bastante sucesso nas escolas com as histórias populares, que é o Ricardo Azevedo. E eu, visitando algumas escolas, percebi que as crianças são encantadas com os livros do Ricardo Azevedo. E esses livros trabalham com as histórias populares. E daí esse trânsito, contar a história, ler, escrever, ouvir,
se conectar consigo mesmo, encontrar uma quietude para aquele momento de pousar a vista no texto, encontrar quietude para o momento de apurar a escuta, o ouvido. E aí vem a voz, né? A expressão. E após a quietude, a necessidade de se expressar na escrita, contando, né? Encenando ou criando com imagens. Né? Pode ser uma pipa, um brinquedo, uma peça artística em cima de um galho, de uma madeira. Então, essa quietude interna, quando alguém encontra para ordenar uma narrativa das experiências humanas, das mulheres, dos homens. E a escuta é muito bem desenvolvida, apurada. Eu acho que a voz vem com a lembrança dos avós. A voz. A voz, É o avô, a avó, com uma voz muito terna, amorosa, contando história para os netos. Esse me parece que é o teu processo, por exemplo, muito marcado nos teus livros, né? No tempo dos avós, dos nossos avós, que você gosta de começar as tuas histórias, os teus contos e tal. Então foi assim, por exemplo, que você conseguiu captar esse processo da contação de histórias, ouvindo essas vozes e aí efetivamente traduzindo isso para a literatura? Jorge, foi com esse acervo, né, e esse repertório na memória, com as vozes do avô, da avó. Eu criança, na década de 50, brincando aqui na capoeira, morando ali perto do Colégio Acreano, na cerâmica, ouvindo os populares, né, o seu José Azul, o seu Salu, que era um vendedor de mariolas. Seu Salu, tudo bem? Estou legendando. E legendar era criar uma narrativa, uma história. Então, eu criança fui guardando essas vozes. E aí eu conectei a minha vivência, experiência com o teatro, com essa memória de vozes narrando as experiências humanas através dos mitos, das lendas, que são ficção. Suspende o real, vai para o imaginário, para a ficção, retorna transformado e com capacidade de transformar. E aí imagina, delira, vai para a fantasia e retorna ao real já com esse olhar suspenso. E aí é importante que as crianças tenham esses momentos, essas vivências com os professores, com os pais, com os avós. Falando em criança, Gregório, você foi idealizador do projeto, um projeto muito bonito. À época você estava à frente da Fundação de Cultura aqui no estado. É o projeto Casas de Leitura, né? Nós temos várias casas em bairros periféricos aqui de Rio Branco. Esse projeto já está chegando no interior também. Qual a importância de projetos como esse para despertar assim os novos leitores, as crianças embarcarem nesse universo da leitura? Isso é uma paixão, é um espaço de sonho. Próximo às casas dos jovens, das crianças, uma casa que pode ser uma casa parecida com as moradias do bairro, da rua, e esse jovem, essas crianças, tendo ali naquela casa um acolhimento amoroso, para cantar, brincar, criar, ler, conviver com os livros, livremente, um espaço de criação livre. E o que acontece? Normalmente tem essa iniciação amorosa no contato com os livros, com o texto, com a escrita, e logo a seguir uma necessidade de expressar, de escrever também. Escrever poesia, cantar, brincar com as quadrinhas populares, com as histórias. E as casas
de leitura promovem esse espaço, que é um espaço afetivo, amoroso. E aí é positivo, é consagrador, já é vitorioso, porque você vê uma criança no seu processo de emancipação, de autonomia. Ela lê, escreve, canta, conta história, fala poesia e tem desenvoltura no diálogo, na conversação, na argumentação. Uma criança dessa argumenta um assunto com você, que ela leu, que ela ouviu, que ela elaborou. E é legal um espaço próximo às casas, às residências, porque ali eu acho que a brincadeira se mistura com a leitura, né? Não há uma quebra, vou para a biblioteca no centro da cidade, quer dizer, ali é mais fácil de interagir, né? No início a diferença era bem essa, a biblioteconomia, uma das ciências que estudam, trabalham com a informação. Então tem que ordenar, indexar, catalogar, armazenar para entrar em rede, disponibilizar. Nas casas da leitura, essas informações não precisam desse processo. Então, é o processo imediato. Os livros chegam, os materiais, as imagens já estão disponíveis para o acesso imediato das crianças. E as crianças podem, então, manusear o livro, a revista, ou um vídeo, ver um vídeo, livremente, sem esse compromisso também de cobrança, de fazer prova ou de estudar para a matéria. E aí é o encontro mesmo com a arte, com a estética, com a beleza. E aí o apuro do discernimento ético. Que legal. Gregório, nós vamos fazer um intervalo, mas vamos continuar o papo no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta, o programa que hoje está sendo gravado na Biblioteca Pública do Acre, aqui no centro de Rio Branco. E eu estou conversando com Gregório Filho, diretor de teatro, contador de histórias, escritor. Gregório, retomando aqui a nossa conversa, nós temos na Amazônia um imaginário muito rico, acho que inclusive pouco conhecido pelos brasileiros, mas muito rico. E eu percebo que nos teus livros, tenho aqui o Ler e Contar, o Contar e Ler, né, que é um belo trabalho, Gregório, você mistura imaginários, né? Tem coisas da Amazônia, sempre com referências assim, de onde você escutou a história, de quem você ouviu, o lugar onde você escutava essa história, mas uma mistura de imaginários, coisas da Amazônia, coisas de outras regiões do Brasil e coisas de fora do Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo. Jorge, eu sempre... ao tomar banho, ao estar mais relaxado, com essa prática de cantar, dar voz ao que o coração guarda. E tomando banho, assobiando, sempre vinha uma melodia, com a melodia, uma letra, que é em verso, uma narrativa. Mas de onde vem isso? E lembrei que a minha avó contava essa história no início da década de 50 para os netos. E eu, criança, guardei essa narrativa inteira. E ela vinha espontaneamente, livremente, quando eu descontraía. E aí fui atrás, qual era a fonte? Da onde eu não encontrei. E em Portugal, fui convidado para contar umas histórias lá em Lisboa,
E contei a história e pedi ajuda, se alguém localizava. E tive ajuda de uma bibliotecária. Passei uma semana pesquisando na Biblioteca Nacional, lá em Lisboa, e localizamos a história. Tem registro lá do século VIII. Nossa. Então a história que eu vi aqui na minha infância, contada por minha avó, tem registro do século VIII. Então eu conto a história na Europa, na Península Ibérica, né? Então essas histórias chegaram com os primeiros portugueses, espanhóis, visitando a Amazônia e deixaram na Amazônia. E os que moravam na Amazônia, né, os chamados nós nativos, apreendemos, guardamos. E aí o repasse, né, avô passando para neto. E eu cantei essa história lá em Lisboa e as pessoas, no registro, remete para antes do século VIII. Então veja o quanto tempo. E aqui com as crianças, ontem mesmo aqui na abertura da Bienal, as crianças cantaram. Cantando aqui. Ó Laurinda, linda, linda, ó Laurinda, linda, linda, és mais linda que o sol, és mais linda que o sol. Deixa-me dormir uma noite nas dobras do teu lençol. Deixa-me dormir uma noite nas dobras do teu lençol. Sim, 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 cavalheiro, sim. Sim, 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 cavalheiro, sim. Hoje sim, amanhã não. Hoje sim, amanhã não. Meu marido não está cá, foi para a feira do Gravão. E aí segue o romance, é um romance em verso. E eu publiquei aí no livro. Pois está aqui no livro. Assim como tem várias outras histórias, vários outros contos. A gente comentava aqui sobre o conto do Grão de Areia, que também é do imaginário popular do Brasil inteiro, que virou música também, né, Gregório? E é comovente, né? Muito comovente. O pequenino grão de areia que piscava, olhava para o céu e piscava, e dizia, eu pisco e ela pisca, eu pisco com o direito, ela pisca, eu pisco com o esquerdo, ela pisca, eu pisco com os dois, ela pisca, eu pisco e ela pisca. E ele convidava os outros grãos de areia, uma pequena namorarem praia, as estrelas, né? Para namorarem, escolherem uma estrela. Sem dúvida. E ele passava a noite namorado, piscando, e feliz, porque a estrela era a namorada dele. E o vento bateu e ele foi para dentro do mar, e aí a referência com a estrela cadente. Que coisa bonita. Quem né? duvidar, é só mergulhar que vai encontrar a estrela do mar. E por causa daquele pequenino grão de areia, até hoje, nós, em todo o território brasileiro e de outros continentes, outros países, outros continentes, todos nós, os humanos, podemos assistir ao espetáculo da estrela que cai, a estrela cadente, por causa do pequenino grão de areia enamorado. Olha só. E essa história você também viu nos bairros cariocas, você me contava isso, né? Vi, porque os compositores, o Paulo Soledade e o Marino Pinto, eram moradores da Leopoldina, Madureira, e eles, inspirados na história popular, eles criaram uma composição. O pequenino grão de areia, que é um eterno sonhador, olhando o céu viu uma estrela, imaginou coisas de amor. Passaram anos, muitos anos, ela do céu e ele no mar. Dizem que os dois dizem. Gregório, uma coisa muito legal também é que assim, referências bem amazônicas, por exemplo, no Ler e Contar, Contar e Ler, a história da cobra grande, que é bem amazônica, também você encontra em outras regiões do Brasil, com as devidas adaptações, também essas referências de grandes cobras, né, de seres quase mitológicos, né?
Porque geralmente essas histórias da cobra grande, esse repertório em torno da cobra grande, são ritos de passagem. Então, ritos especialmente da puberdade para a maturidade. Então, os meninos, especialmente, experienciam as emoções do crescimento, do encontro com a travessia para a maturidade, para a experiência de vida, a experiência de discernir, de escolher. Então, as cobras grandes promovem essas narrativas em que o sujeito, né, geralmente um jovem, experiencia essa passagem, né, essa travessia da puberdade, da infância para a maturidade. Agora, você está falando, eu estou me lembrando aqui de uma situação. Nós estamos vivendo esse momento da Bienal da Floresta, um momento super singular aqui. Histórias, oficinas de leitura, contatos com leitores, tudo isso está acontecendo e vai acontecer nesse momento. Qual a importância disso, Gregório? Você está trazendo coisas tão belas, tão bonitas, contatos com crianças. Qual a importância disso para o Acre, por exemplo? E veja a rede que é estabelecida, que você falando aí, os gráficos, os desenhistas, os ilustradores, os escritores, os livreiros, as editoras, os leitores, os escritores que estão presentes num intercâmbio, numa troca, numa convivência que enriquece a sociedade, enriquece a juventude, né, os estudantes. Essa vivência, essa experiência alerta, né, uma manifestação de compromissos para a formação de leitores, né, a formação de pessoas que tenham intimidades com a escrita, com livros, com os periódicos, as revistas, os jornais, com o ato de grafar, de escrever. Minha avó dizia que podemos até experienciar uma escritura, que eu chamo de oratura, que é a oralidade com a escritura, com a voz. Para dizer o quê? Do entendimento que eu tenho sobre o mundo, do entendimento que eu tenho das relações entre as pessoas, entre os diferentes, o eu e o outro. Então, a Bienal é o espaço de promoção desse entrelaçamento das linguagens artísticas, a música, o cinema, a voz do contador de história, o que escreve num profundo silêncio, de contato com a sua quietude interna, e vem essa expressão que floresce com as imagens poéticas, né? Com o leitor imaginando outros mundos, para ele se qualificar para o exercício de cidadania, com discernimento apurado, para escolher, fazer escolhas. É um momento realmente muito singular, né? Muito... E o Acre, e Rio Branco especialmente, com as bibliotecas, né? As bibliotecas com suas singularidades, né? A Biblioteca Marina Silva, a Biblioteca Central, aqui onde nós estamos, que é um presente de dignidade para as famílias, para as novas gerações, né? E nós, eu incluído aí já de uma geração mais antiga, orgulhoso, assim, vaidoso, transitando na praça entre livros, entre leitores, e entrando aqui nessa biblioteca, que é uma beleza, que é me deixa em estado de graça. Que bom. Então vamos terminar essa conversa com uma história? Vamos. Então conte uma história, por favor, Gregório. Tem aquela história que os jovens pedem, que é um mito amazônico, e
que as pessoas sempre pedem para eu contar, que é do Jabuti da Onça. Opa, então vamos lá. O cenário, Jorge, o cenário, um rio, uma pedra e um barranco. E ali naquele cenário um jabuti. E o jabuti pensou, espreguiçou e disse: acho que vou brincar. E o jabuti olhou aquela barranqueira alta, pôs-se a subir. E o jabuti subiu, e o jabuti subiu, e o jabuti subiu, e lá no alto olhou aquela barranqueira, uma pedra na beira do rio. E o jabuti pensou e confirmou: vou brincar mesmo. Se enrolou, se encolheu, entrou no casco e rolou. E o jabuti rolou. E quando estava lá embaixo, pertinho da pedra, o jabuti pediu: sai, pedra! A pedra saiu e o jabuti caiu. Espreguiçou e pensou e disse: vou brincar outra vez. E quando ia subir, ele ouviu aquela voz: ô meu cunhado! Ô meu compadre, ô meu amigão, meu companheiro, legal, maneiro, gostei da brincadeira, deixa eu brincar. O jabuti olhou, quem era? A onça pintada. O jabuti foi saindo e disse: brinca, pode brincar, o barranco está aí mesmo, brinca. E a onça correu, pôs-se a subir, subiu, e lá no alto a onça se enrolou, se enroscou, e rolou. Quando estava lá embaixo, pertinho da pedra, o jabuti que estava saindo, antecipando-se a onça, pediu: fica a pedra para sempre. Ah, não quero mais brincar aqui não, disse o jabuti. Quem quiser que conte outra. Gregório, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Parabéns mesmo pelo trabalho. Também. E eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa. Ô Jorge, eu queria agradecer e queria lhe presentear um livro. Opa, ganhei presente. Com a história do jabuti e da onça. Pronto. E repetir a quadrinha que minha avó cantava. Jabuti sabe ler, não sabe escrever, trepa no pau e não sabe descer. Ler e escrever. Ler e escrever. Eu vou ler, Gregório. Obrigado mais uma vez e parabéns. Muito obrigado. O Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima.